Então, eu vou dar boa tarde a todo mundo, que eu não dei para todo mundo boa tarde, para Camila, para a Girlane, né? Para a Carolina, para a Eliane, para a Paloma, para a Mônica, para Rodrigo, para a Juliana, né? Então, assim, gente, uma tarde maravilhosa, quase início de noite, né? Que a gente tem uma aula maravilhosa hoje. A gente vai continuar falando de família, né? Agora a gente parou na aula passada falando um pouquinho de adolescentes, acho que vocês lembram disso. Aí a gente vai... Ixi, barulhinho da água com gás. E a gente vai continuar falando, né, sobre os adolescentes. Mas antes a gente quer saber de vocês, como a gente sempre faz, aqui, né? Eu gostaria de saber qual é o sentimento que tá vivo hoje dentro de vocês, né? Qual é o sentimento que está aí latente, pulsando em vocês? E eu já vou começar a dividir o meu. Eu estou me sentindo muito ansiosa hoje, né? Muitas coisas acontecendo e esse sentimento hoje está muito vivo em mim, né? Mas eu já estou dividindo com vocês. Gilane está dizendo que ela está se sentindo muito tranquila. Quero ver, a gente quer ouvir todo mundo, viu? Que bom que você está tranquila, viu, Gilane? Hoje eu estou ansiosa mesmo. Camila está dizendo que está cansada, semana cheia. Ô, filho Dodói, também está ansiosa. Seu filho está com o quê, Camila? Chegou de viagem, tava com o pai aí, chegou da praia doente. Com gripe aí desde domingo, hoje já tá, graças a Deus, tá bem melhor já. Mas é gripe Já mesmo, né? tá, mas foi domingo e segunda e terça, tensa. Eliane está dizendo que ela está preocupada. Muita gente com Covid na Defensoria de Juazeiro. Na verdade, tem muita gente com Covid em todos os lugares, né? A gente agora está vendo o negócio assolado aí de uma maneira muito forte, muita gente hospitalizada, o negócio está geral, assim. Eu acho que mais do que quando a gente teve aquela primeira onda. Não sei se vocês estão sentindo isso. Boa tarde, gente, a todos e a todas. Meu sentimento hoje é de quietude. Eu estou bem tranquila, graças a Deus, com as coisas caminhando bem, organizada, com minhas coisas tudo no lugar. E, né, quando Deus está no controle das coisas, tudo dá certo. Então, estou assim, nesse processo de quietude. Também, quando eu venho aqui para Cairu, que é onde meus pais moram, eu me sinto melhor, porque aqui tem muitos lugares assim, que dá para ter contato com a natureza, que é uma coisa também que me dá muita quietude, muita paz. Sair um pouquinho da rotina, da agonia da capital, às vezes é importante. Mas é isso que eu tenho que compartilhar para vocês. Ela nem convida a gente, viu, gente? Não convidou ninguém para ir com ela. Podem vir à casa de vocês. É porque a gente não está podendo estender esses convites, né? Por conta da Covid. É assim, agora, com a Covid, não pode convidar ninguém. Depois que passar a Covid. Exato. Jane, tu não tá sendo esperta. Eu não estou podendo ir para lugar nenhum, o negócio é ir para obra toda semana, não sei quantas vezes. Oh, meu Deus. Mas vamos lá. Lucy falou que estou tentando encontrar sentidos para alguns pontos. Né, Lucy? A gente tem momentos que a gente passa por isso. Gente, a Helene está dizendo aqui que ainda tem colegas lá que está cheio de Covid, que tem gente que não se vacinou. O Rodrigo está dizendo que está bem, mas está um pouquinho ansioso. Perdeu a aula da sexta-feira passada, porque por conta do falecimento da avó, espero que, Rodrigo, as coisas estejam, né, o mais tranquilas possível dentro do que está acontecendo, entendeu? Sua família, né, esteja com muita paz nesse momento, né? Toda perda ela é muito sentida e o luto ele é necessário, né? Sempre perder alguém é muito difícil. Então, assim, vou orar por você, meu filho, por sua família. Não sei se você é católico, se é cristão, mas pode ter certeza que uma oração sempre é bem-vinda. Quando é feita de bom grado, né, Rê? É que traga muita paz para a sua família. Ele está aqui consertado, muitos assistidos, né? Os colegas se vacinaram, mas muitos assistidos que não se vacinaram.
Eliane, agora eu acredito que vão começar agora a exigir certificado de vacina para vocês entrarem também nos locais públicos. Muitos lugares já estão exigindo, né? Então, eu acredito que talvez a Defensoria vá fazer isso, né? A Defensoria já pediu, já está pedindo, Ana. Mas mesmo assim, vai? Todos os servidores têm que apresentar o comprovante de vacina e os assistidos também. Ai, que ótimo, então. Já está sim. Mas no interior o negócio... Qual a data final do curso? Rejane, qual é a data final do curso, Rejane? Olha, deixa eu falar para vocês. A gente tem esse mês inteiro, todas as quintas e sextas de fevereiro. Nós já temos 5 aulas, né, Egi, salvo engano, que a gente não conseguiu dar porque a gente foi trocando, né, a solicitação e a pedido de vocês. Então, a gente tem essa reposição para fazer também, e a gente está aguardando sair o calendário oficial do mestrado para poder fazer os ajustes. Já saiu. Peguei ontem. Já saiu? Peguei ontem, vou passar para você. Saiu, peguei ontem, então, vou passar para vocês, para poder a gente organizar essas 5 aulas que a gente fez, fazer essas reposições. Eu então, acredito que a gente deve acabar agora no mês que vem a gente termine, gente. Sim. Eu acho que em abril, viu, Ana? Porque são 5 encontros, né? Então, assim, se a gente pensar 1, 2, 3, 4... Fevereiro é pequeno, né? Fevereiro é pequeno. Março já tem as aulas do mestrado. Então, provavelmente, no início de abril, a gente consiga concluir. Se não tiver incompatibilidade, né? Com outros cursos que tem na Defensoria também. A gente tem que fazer todos esses ajustes aí de agenda. Tá? Aí eu vou estar organizando essa semana, então, no nosso próximo encontro, não amanhã, tá? Da próxima semana, a gente fecha com vocês essas reposições, a gente apresenta. Dá tudo certo. Podemos começar, Aninha. Outra coisa, tem gente aí que vai estar com a gente ainda no curso de comunicação não violenta, né? Isso. Tem um mestrado que já está andando, porque tem alguns colegas, Eliane, que estão fazendo o mestrado da UFBA. Então, as aulas do mestrado também são na sexta-feira. Então, a gente tem que olhar o calendário da... Como houveram algumas aulas que foram remarcadas, a gente tem que olhar o calendário do mestrado para organizar essa reposição. Como são 5 aulas, eu acredito que realmente tudo depende. Se a primeira semana de março for nossa... Primeira, segunda, terceira... vai ter que ir para abril, no mínimo, a gente vai ter 2 aulas em abril. 1 ou 2 aulas em abril. Então, vamos ver aí. Tá bom? Vamos, Aninha. Já tem um público legal. Deixa eu adiantar logo para vocês aí. 3 e 4... Eu preciso que você me libere para poder... 3 e 4, 24 e 25. São as datas disponíveis do mês de março. De março? Isso. 3 e 4, 24 e 25. Ou seja, vai ter que... Vou anotar aqui. Porque tem que olhar a minha agenda de Ana também. Eu passo para você depois esse calendário. Deixa eu ver aqui logo de abril. Manda para o meu WhatsApp. Eu estou tranquila. Eu não marquei nada por conta do curso de defensoria, entendeu? Pronto, para mim também está tranquilo, porque eu já tinha congelado a agenda por causa desse curso. Se Ana também está, então a gente já pode colocar. A cara de Ed é ótima, olhando as datas. Abril, acho que a gente não vai ter nenhum dia. Ela já vai se entregando tudo. Abril, acho que a gente não vai ter data, não, viu? É sério? Mas, assim, se for um dia só, porque pelo que eu estou vendo, é um dia só, vai ser encerramento. A gente pode tentar alinhar um outro dia da semana que não seja quinta e a sexta, para encerrar. Ah, tá. Porque, tipo, já aqui, ó, deixa eu te dizer, em março, eles vão ter, o mestrado vai ter aula dia 10, dia 17 e dia 31. Então, se vocês quiserem usar só, assim, tipo, 3 e 4, que é quinta e sexta. Aí, na outra semana, a gente tem dia 11, que é sexta. Pode ser. É melhor para a gente, é ótimo. E na outra, dia 18, que também é sexta. Pronto. E aí, a gente fecha 24 e 25. Dá para fechar, né? Perfeito. Dá para fechar.
Pode Pronto, congelar a gente aí. pronto. Eu vou pedir para fechar já. Agora, me deixe usar ou compartilhar a tela que eu estou pedindo aqui, tu não está me deixando. Espera aí que eu te deixo. Espera aí que eu te deixo agora. Compartilhei. Pronto. Eu já Vou estou mandar para muito vocês, viu? E aí já vou pedir para bloquear essas datas. Pronto, pode dar início. acostumada, gente. Né? Gente, para bloquear essas datas, né, Ed? Sim, vou bloquear. Ótimo. É bom porque a gente já faz o calendário, né? Altera o calendário para a gente poder ver. Pronto. A gente parou na aula passada, a gente começou a falar das necessidades evolutivas das crianças ou dos adolescentes, lembram? E a gente falou da realidade da criança, né? Que a criança tem uma dependência física, tem uma dependência econômica, tem uma dependência emocional, né? Conversamos sobre a questão da criança e já estávamos ali, na verdade, falando, né? Na mudança de ser da criança para o adolescente. Nós paramos exatamente aqui, não foi, Rê? Acabamos aqui, essa parte aqui, e aí a gente ia falando dessa alteração de criança para o adolescente. Então, assim, é interessante que a gente observe que a gente, na verdade, falar da criança é muito mais fácil, né? E que muitas vezes a gente não consegue perceber essa mudança, né, da criança para o adolescente no nosso tratamento. A maior parte dos pais, dos tios, dos parentes, não conseguem perceber essa diferença, não conseguem lidar com essa diferença. E o que acontece com o adolescente? Ele se sente no limbo. Ele não é criança e ele não é adulto. E muitas vezes a gente quer tratar, para algumas coisas, o adolescente como criança, e para outras coisas a gente quer tratar o adolescente como adulto. Né? E essa é uma realidade, né, da vida da gente. Né? E assim, a gente começa a perceber, a gente muitas vezes não se dá conta disso. Né? E quando a criança ela sai dessa fase da fase criança e vai passar para a fase da adolescência, é como se ele estivesse se preparando para chegar na fase adulta. Essa fase de desenvolvimento aí, ela é uma coisa que vai acontecendo aos poucos. E é muito complexa. Né? Porque é uma coisa assim, ele vai andando e é como se ele saísse do pré-social ao social, do social para o individual e do pré-lógico ao lógico. Porque antes a criança, ela está numa fase que ela não tem ainda, ela começa o processo de socialização. Mas esse processo de socialização ele não é completo. Por quê? Porque ele, na verdade, ainda não está um ser individualizado ao ponto de poder fazer tudo ou quase tudo sozinho. E começar a ter a individualidade. Né? Assim também como a logicidade ela não é uma coisa plena. Né? E a logicidade ela vai ser adquirida aos poucos. Ela é uma coisa que é um processo. A gente lidar e a gente entender a logicidade, o ser lógico que nós somos, é um processo. E é um processo que só se completa realmente, de uma certa forma, ao final da adolescência. Não obstante, ainda uma outra coisa. A gente tem a questão da nossa dependência, né? Quando nós éramos crianças, essa dependência infantil, até o momento em que a gente se torna autônomo. Isso vai depender muito dos nossos pais. Tem pais, gente, que tratam crianças e adolescentes de uma forma como se eles estivessem dentro de um quadrado de vidro, de uma redoma. E não permite que os filhos amadureçam de uma forma plena. Não permite que os filhos adquiram essa autonomia de uma forma plena. Ao mesmo tempo que nós temos pais que não colocam nenhum tipo de limites e que criam filhos como repolho. Minha avó que dizia isso, viu? Sabe como é que cria filho como repolho? Plantou, deixa ele crescer, deixa ele dar. Repolho é uma coisa que quase não precisa de cuidados.
Você não precisa parar, você não precisa podar, você não precisa nada. Plantou, ele cresce, vai molhar, ele vai crescendo sozinho. Não precisa de fertilizante, não precisa de adubo, não precisa de nada. Só que crianças e adolescentes não convivem só com os pais. Apesar de que a gente tem que entender que a educação se dá em casa. A escola é um espaço complementar. Mas a educação é doméstica. Mas a escola, ela é complementar à casa. Só que a gente tem o professor ali, uma figura muito importante. E esse professor, ele também tem que impor limites. Né? Porque se esse professor não impõe limites, isso vai estar em desacordo com as necessidades de uma criança e de um adolescente. E a forma com que esses professores impõem limites é muito importante nesse processo de aquisição de autonomia. É interessante a gente ainda observar, né, uma outra coisa. Crianças e adolescentes também vão ter esse processo de independência infantil ou de dependência, né, dos pais, do ambiente onde ele vive, de uma forma diferente a depender de como é que ele se socializou. Se é uma criança que, por exemplo, foi para uma creche, geralmente ela socializa muito mais rápido, muito mais fácil, porque ela vai ter contato com outras crianças. Né? Se ela vai para o jardim de infância logo já pequenininha, né? Também ela já vai ter uma facilidade de socialização maior. Né? Agora, crianças que ficam só dentro de casa, que não convivem com outras crianças, não convivem com outras pessoas, o nível de dependência dessas crianças vão ser bem maior. Crianças que não passam, né? que vão para escolas, né, de 2 turnos, também vão ter uma socialização maior do que crianças que têm apenas um turno de escola. Né? E aí o processo de autonomia se torna muito maior por conta da convivência, né, que essa criança ou esse adolescente vai ter com outras pessoas. É importante a gente também lembrar crianças que só convivem com adultos, com os pais ou com os avós, porque essas crianças elas vão estar ali dentro de uma situação onde eles só convivem com aquelas pessoas. E a falta de socialização com outras crianças, né, vão também trazer uma dificuldade com essa aquisição da autonomia, porque ele não vai poder trilhar outros espaços. Né? Ele não vai saber, ele vai ter ali uma dificuldade de dividir espaços, né? E de conviver com pessoas que estão ali ausentes do processo do dia a dia deles, né? Então, assim, isso é muito importante. Perfeito mesmo. Essa questão da socialização, ela é muito importante, né? E quando a gente pensa na maturidade das crianças, né, em lidar com os conflitos, isso vai interferir muito as relações que ela tem. E, inclusive, dados recentes estão discutindo como é que as crianças vão estar pós-pandemia, nessa reinserção dentro do ambiente escolar, conflitos, né, que elas não tinham durante 2 anos. Então, 2 anos, ela pode causar impactos, às vezes, que não tem ainda uma medida exata. Mas estudos já dizem que são impactos que vão gerar muitos transtornos, por tudo que Ana já apresentou, né? É necessário esses espaços, né? Essas etapas, vamos dizer assim, da criança. A criança ela precisa ter o seu contato primário e seu contato secundário. Contato primário com a família, né? com a rede ali familiar, e o contato secundário, que é com a própria escola, com o próprio bairro, com a própria comunidade. E isso é que vai ajudar ela no desenvolvimento. Então, a gente precisa cuidar, né? Eu tenho um filho de 6 anos, que agora fez 7. Eu até esqueço que ele fez 7 tem tão pouco tempo que eu sempre digo que ele tem 6. E me preocupa essa retomada dele, porque ele ficou 2 anos, vamos dizer, que enclausurado comigo. Raras as vezes, depois que começou a flexibilizar um pouco, que a gente foi para um evento que tinha uma criança. E eu já percebi um comportamento diferente com relação a ele, né?
de querer que a criança ficasse o tempo todo com ele, de querer ter amigos. Então, assim, isso reverbera nas relações. Então, se os adultos já estão enfrentando muitas dificuldades, as crianças também. E a gente precisa pensar nisso, porque, por exemplo, a escola que eu estou matriculando eles fizeram um esquema bem legal. Eles contrataram uma equipe especializada, multidisciplinar, para lidar com essa retomada das crianças. Porque tem muitas que estão vivendo processo de luto, muitas crianças que perderam toda a família, muitas crianças que estão vindo de um lar desestruturado, muitas crianças que estão vindo de um lar que houve muitos divórcios, né, que a gente já falou aqui, que o índice de divórcio aumentou muito durante a pandemia. E aí é importante também que vocês, enquanto defensoria, quando a gente volta a falar da participação da criança na mediação, como é que vocês vão lidar com essas variáveis? Porque é um perfil de criança diferenciada, é um perfil de criança que está vindo de um processo pandêmico, que está entrando em novos conflitos. Então, tem toda essa estrutura que a gente precisa observar. E, então, a gente precisa cuidar para que as relações com os pais, com os filhos, né, sejam observadas, e como é que por isso que eu volto a falar da importância das oficinas de parentalidade e conjugalidade. A defensoria podendo implementar é muito importante, porque isso vai ajudar as crianças a enfrentarem o processo de divórcio, assim como os pais também. E nos pontos que forem necessários, a participação deles, né, diante daquele conflito. Os adultos também, eles têm uma importância muito grande no que tange essa questão do aperfeiçoamento, na questão do desenvolvimento da criança, tá? Isso não significa, porque também já tiveram alguns estudos de crianças que saíram de lares, né, vamos dizer, violentos, como é que elas ficaram, e crianças que saíram de lares amorosos, como é que elas ficaram. Então, isso também vai nos ajudar a compreender e também a quando aquelas crianças estiverem no processo de mediação, tá? Então, a gente sempre pensa assim, que pensar nas relações de criança e adolescente dentro do processo de mediação é necessário, é imprescindível a presença de uma equipe multidisciplinar, tá? E esse afastamento também, por conta até, imagine para a cabeça de uma criança que já está vivendo um processo de reclusão, um processo de conflito nos seus familiares, e aí ser convidada para participar de um procedimento de mediação. Como é que fica a cabeça dela? Então, todos os pontos precisam ser pensados com muita cautela e com muito cuidado, sabe? E sobre essa questão da socialização, eu vou estar colocando alguns artigos lá sobre esse processo da pandemia, que influencia, que a gente está vivendo um novo momento, uma nova geração. Novos dados estão sendo levantados, novas pesquisas estão sendo feitas no mundo inteiro sobre como é que essas crianças estarão reagindo. E tanto dentro dos processos conflitivos, como não. Como é que elas vão lidar, tanto as crianças como os adolescentes. Ana, você passa, por favor? Claro. É interessante a gente só lembrar, né, que, como a Regiane falou, os estudos, eles mostram isso. Então, não é uma coisa da cabeça da gente, né, Rê? Não mesmo. E que é o preocupante, né? Vamos dizer assim, ao mesmo que é preocupante, é um alerta para a gente e a gente consegue enxergar formas de resolver. Quando a gente tem pessoas que estão estudando aí na linha de frente e passando essas informações para a gente, nos dá uma clareza e possibilidade de a gente montar estratégias para lidar com tudo isso. E aí vamos falar um pouquinho agora sobre as características dos adolescentes, né? Quem são essas pessoas que existe uma fala que eu particularmente não gosto muito, porque isso rotula, né, etiqueta as pessoas, que é apelidá-los de aborrecentes. Inclusive, alguns deles acabam reproduzindo esse tipo de fala, né? Minha mãe, meu pai, fulano, diz que eu sou um aborrecente. Mas é uma fase realmente complexa, que é uma fase de mudanças. Todos nós aqui passamos por esse processo de adolescência. E aí a gente está descobrindo quais são os nossos valores, qual é o nosso lugar na sociedade, o que nós vamos ser, o que nós queremos fazer na nossa vida. Né? E tem aquele conflito de que até que ponto eu sou criança e até que ponto eu já estou dentro da esfera do adolescente. Então, a gente consegue enxergar muito, muito claro isso. E eles já também começam a se colocar enquanto jovem. Pense que nesse aspecto, biologicamente falando, Camila, não vou mais usar esse termo.
É porque a gente acaba rotulando, né, os nossos pequenos, nossos adolescentes, e a gente já está dizendo para eles o que ele é. A mediação, ela nos ensina muita prospecção positiva, né, a fala positiva. E em vez de a gente rotular a pessoa, vamos rotular o que a pessoa fez, separar a pessoa do problema, né? E aí, se eu digo assim, ó, você enquanto adolescente, você faz isso que me incomoda, mas você é uma pessoa que eu amo, que eu quero bem, que eu vou cuidar. Outra coisa é você dizer, você adolescente só faz erro, você só comete erro, você é uma pessoa que... Vocês entendem a diferença de você olhar as atitudes e você olhar a pessoa? Então, é algo que a gente pode pensar e começar a ir trabalhando no nosso dia a dia. Mas é normal, eu já me coloquei nessa situação de achar que eu já fui uma criança aborrecente, porque talvez eu fiz algo que incomodou alguma pessoa ali, dentro daquele período, poxa, isso causa, né, um desconforto, e a gente já fica rotulado. Graças a Deus que, nos meus processos da minha vida, eu fui encontrando outros caminhos e fui percebendo que eu não era uma pessoa que aborrecia. Eu era uma pessoa em conflito comigo mesma, né, buscando os meus valores, entendendo meu lugar no espaço, percebendo que eu não era mais a garotinha do papai e da mamãe, que agora eu teria, né, começar a ter responsabilidade de lavar mais as coisas dentro de casa, de arrumar mais as coisas, de começar a estagiar. O segundo grau é um desafio também para os adolescentes, né, mais habilidade, mais estudo, então é outro processo. Tá? E aí, às vezes, a sociedade não consegue fazer essa compreensão. E a gente até esquece que a gente já passou por essa fase também. Tá? E aí a gente começa a ver momentos diversos na mesma pessoa, enquanto adolescente, né? Horas eu sou criança, horas eu quero ser adulto, porque eu ainda não sei meu lugar no mundo. Então, a gente precisa cuidar desse processo quando vai lidar e trabalhar com adolescente, principalmente quando a gente está falando de conflito, porque ele já está dentro do próprio conflito, o seu conflito interno, de compreender para onde eu vou, quem eu sou, como é que eu estou. E eu, particularmente, agora, quanto mãe, eu sempre peço a Deus que me dê, né, condições de quando meus filhos entrarem nessa fase, de saber lidar com essa situação, porque a gente não sabe o gênio, como é que vai ser. Mas eu peço sempre sabedoria a Deus para que me conduza e eu saiba lidar bem. Mas uma coisa é certa, não gostaria de chamá-lo de aborrecente. Ana, seu áudio está desligado. Não é o gênero, não, minha filha, é a mudança de hormônios, entendeu? Também. Tem a questão biológica. Entendeu? Porque o gênio dos filhos da gente, a gente já conhece quando eles são crianças, entendeu? Então, assim, eu acredito, pelo que eu conheço de Teuzinho, você não vai ter grandes problemas, viu? Amém. Mas, assim, eu acho que o mais importante é a gente perceber isso. Ele também, ele não sabe o lugar dele, ele não sabe se ele é criança, se ele é adulto. Ele tem características de criança, características de adulto. Os pais, ora tratam ele como criança, ora tratam como adulto. Então, isso é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. E essa transição, Ana, desculpe, se me permite, essa transição de eu estava brincando até ontem, agora eu tenho que ter responsabilidade de trabalho, né? Um peso, uma obrigação. Né? Então, são muitas questões que são apresentadas para o adolescente. Né? E, às vezes, a gente esquece que eles estão saindo de um mundo de 100% cuidado pleno, que os pais, normalmente, né? A gente está falando de uma realidade onde os pais cuidam dessas crianças, e daqui a pouco ele passa para outro processo. Mas também tem que lembrar de famílias, né, que não tem essa estrutura, e que, às vezes, a criança ele já tem uma postura de adolescente, de jovem, de adulto, desde muito cedo. Cuidado dos irmãos, cuidado da casa. Eu já visitei comunidades que criança de 5, 6 anos já cuidava dos irmãos de 2, 1 ano, 3 anos. Até comida, eu já vi criança dessa idade indo para fogão fazer. E nas redes sociais tem muitos aí, as pessoas ainda colocam como meme, como se fosse algo engraçado, mas é algo para se pensar. E aí a gente está percebendo que são crianças que estão perdendo aí a sua estrutura, né? Ela não consegue passar pelas fases. Então, a gente não tem como prever que tipo de criança, ou melhor, de adulto, ela vai ser. Né? Então, a gente pede que sempre que seja para o melhor, mas a gente também sabe que é possível que sejam crianças com vários tipos de transtornos, né? E a Lúcia aí pode estar nos presenteando também nesse sentido, que a gente sabe que pular as fases da criança, do adolescente e do jovem pode trazer um adulto com muitos problemas. A gente que vive no lar amoroso, no lar organizado,
a gente já pode passar por esse, quiçá aquelas crianças que vêm de um lar violento, né, desestruturado. Então, são vários pontinhos aí que a gente precisa pensar. E é um público da defensoria também, né, que atende muita gente que é vulnerável, que a sua própria comunidade já é uma comunidade, às vezes, violenta, né? Aí, que reverbera na família, que reverbera na escola, e vai também para os nossos adolescentes, para nossas crianças. Então, a gente precisa pensar. Então, por mais que tenha essas características gerais que a gente fala, né, da criança, do adolescente, quando a gente vai tratar do ser humano, a gente tem que lembrar que ele também tem uma história, e aquela história vai também dizer, né, e vai participar do seu processo formativo. E por isso que eu sempre falo, cada procedimento de mediação é único, ainda que seja a mesma questão, divórcio, guarda, alimentos, mas são pessoas diferentes que estão ali. Então, ainda que aquele adolescente reaja de alguma forma que aparentemente outros adolescentes já fizeram, é uma criança, é um adolescente que está ali, que tem uma estrutura, que tem um mapa. Por isso que eu falei com vocês na aula passada, para mim foi muito difícil, e não foi nem desafiador, foi difícil mesmo no início, entrar no mundo da justiça restaurativa, porque eu comecei trabalhando com menor infrator, tá? Então, você ouvir crianças dizendo, roubei mesmo e roubo de novo, não é para qualquer um, não, sabe? Você ouvir o relato das vítimas, como elas se sentiram lesadas, né? Então, a gente está falando de adolescentes, que a gente vai ser até daqui a pouco a gente vai conversar, vou até parar de falar nesse ponto aqui, mas só para entender a importância da gente observar essas características gerais dos adolescentes, né? Dessa busca deles nesse processo, mas lembrar também que cada ser humano é único. E ele vai vir também dentro da sua própria realidade, do seu processo histórico, né? Que ele foi construindo, do seu mapa, e das relações ali que ele foi se conectando, que formou aquele ser. Tá? Você passa, Ana, por favor? Claro. E aí, gente, falamos de criança na última aula, né? Quando é que ela pode participar. Em alguns momentos, vocês até trouxeram já um spoiler da questão do adolescente também, porque a gente, às vezes, trabalha, né, a mesma estrutura. Mas vamos conversar. Ana, vou pedir para a Ana separar vocês em grupos. Adolescente na mediação. Quando participar e como participar. Vamos construir isso aqui. Se a defensoria já tem, trazer experiência. E se não tem, vamos fazer essa construção. Vocês querem colocar alguma coisa antes de irem para o grupo? Dessa fala inicial nossa? Não, estou só anotando, peraí. Anote. Pense aí, né, em tudo que a gente falou, né? E pense nos dois lados. Pense no lado do pai, que muitas vezes não sabe também diferenciar esse espaço, se é criança ou se é adolescente. Pense no lado do adolescente, que não sabe diferenciar, não sabe aonde está. Pense nessas dificuldades que o adolescente tem. Por exemplo, ele agora passa a ter responsabilidades que ele não tinha mais, preocupações que ele não tinha. Por exemplo, agora ele vai começar a se relacionar, né, com a namorada, tem a preocupação do engravidar, do não sei o quê, tem a preocupação. Tem uns que querem trabalhar, os pais não querem, né? Acham que eles não estão aptos, que eles têm que estudar. Outros, o pai, eles têm que trabalhar para ajudar em casa, e outros precisariam trabalhar para ajudar em casa, mas os pais acham que eles ainda são crianças. Agora, e na mediação, como é que fica isso, né? Então, eu vou botar vocês na sala. Nós temos 10 minutinhos para poder vocês discutir. E a gente... Dá 10 hoje ou vamos por 5? Porque hoje é reduzido. Ah, tá. Tá. Não, você que me fala. Se você quiser dar 10, eu deixo. Tranquilamente. É melhor 10, porque é um tema muito complexo. Pronto. E ontem, inclusive, eu vi um filme que me surpreendeu, um filme mexicano, que o título é bem assim, questionador, né? Ele diz assim, em espanhol, né? Tu eres meu problema, que é um conflito entre eu pai e mãe. esse, Beraldo, é ótimo. Que é excelente. Eu consegui aqui no YouTube a versão em espanhol, mas tem é mexicano o filme, mas ele está no Netflix.
Né? Não, no outro, no Amazon Prime. Amazon. Mas eu vou postar aqui a versão Posta aí espanhola. pra gente. Tá certo? Pronto, então 10 minutos. Aí quem acha que tem filho problemático vai saber que seu filho é um santo em comparação a esse adolescente de 15 anos. Você coloca o nome aí pra gente no chat, Deraldo, por gentileza? Bota agora. Obrigada. Já estou abrindo as salas, viu, gente? Vou avisar quando estiver acabando o tempo. Tchau. Esse filme é ótimo, Regiane. É muito bom. Não lembro de ter assistido, mas não me recordo, Ele não. É não. um filme comercial, entendeu? Não é um filme comercial, então muita gente não assiste por isso. E ele não tem no Netflix, ele só tem no Amazon. E o Amazon não é todo mundo que tem, né? Eu tenho assistido poucos filmes, eu só assisto filme indicado. Mas o Amazon permite que você compre apenas aquela edição daquele filme. Você não precisa fazer a... Sala 1 já tem 2, sala 2 já tem 2, sala 3... Estou ouvindo. Já tem Não 2. precisa você fazer assinatura de tudo. Sala 4 já tem 2, sala 5 já tem 2. Então, pronto. Não preciso tirar ninguém de sala, não. As salas têm no mínimo 2 aí conversando, então a gente fica feliz. Ana, me inclua de novo, porque eu perdi o convite aqui na hora que eu fui postar o negócio do filme que eu achei aqui no YouTube, na versão espanhol. Geraldo, Me você coloca, eu tá não aí. aceitei o convite. Eu vou mudar você de sala para você poder entrar. Espera aí. Tá. Vou mudar você para a sala 1. Vai chegar outro convite aí, viu? Tá. Aceite. Pronto. Geraldo já entrou lá. Eu vou voltar, vou olhar aqui a sala. Mas não tem. Tem muita gente que não entrou. Muita gente. Mônica, Camila, Ericarla, Milena, Thaís. Muita gente não entrou, viu? Eita, o povo não quis entrar, não. Pior que esse horário não é porque está mais funcionando, ele está no trânsito, indo para casa. É a hora da saída também, né? Esse vídeo a gente vai passar para amanhã, para eles conversar, a gente conversar com eles amanhã. O quê? Ou você vai passar um pedacinho dele? Não, é prazer de casa aqui. Por isso que agora a gente pode passar ele, né? Logo que a gente tem tempo hoje, dá para poder passar ele. Você que sabe. Agora, se for Ele passar... tem, acho que tem mais de 30 minutos, né? Ele é grande. É grande. Acho que é melhor colocar com prazer de casa mesmo, o pessoal assiste e a gente deixa para conversar sobre ele na próxima semana. Porque aí aqui a gente vai ter 10 minutos ainda. Pega o link dele, Aninha, por favor, para colocar no chat, porque o pessoal já salva. Eu botei ele aqui. Ele tá Mas aqui. nem todo mundo acessa o Google Sala de Aula. Aqui é mais fácil. Ah, você já postou ele aí direto, não foi? Os slides foi, já tá no slide. Já tá no slide. A gente manda esse para a Ed disponibilizar por e-mail. Manda esse slide para a Ed. Ou então eu posso mandar. Você manda para ela? Porque eu posso esquecer, que eu sou meio doida, você sabe, né? Envio. Estou muito esquecida. Então, Ed, a obrigação de estar de Regiane. Quando eu fiz esses slides, eu botei os vídeos já nas lâminas. Eu não gosto muito de botar nas lâminas, porque às vezes ele fica muito pesado. Aí eu boto Vão só mandar o para link. mim para poder encaminhar para o pessoal, né? Esse especificamente porque tem um videozinho que a gente gostaria que eles assistissem e que a gente vai conversar na próxima aula sobre ele. Tá bom. Aí o vídeo já está aqui, entendeu? Aí eu te mando. Certo.
Olha, o que eu vou fazer, sabe o que é? Não, mas... Ó, Rê, é melhor mandar o link. Vou mandar o arquivo para Ed. Deixa eu ver se eu pego o arquivo aqui, viu, Ed? Espera ainda. Eu vou lhe dizer por quê. Porque... Cadê? Filhos. Sabe por que é melhor? Porque já fica o vídeo no arquivo, no slide, só abre se você tiver o vídeo salvo na sua pasta. Tem isso. Ana, tá me ouvindo? Primeiro. Quando eles retornarem, a gente abre para o debate e depois a gente dá um intervalo. Que aí a gente já vai para a próxima aula. Que eles vão voltar às 6h05. 18h05. Pronto. Ed, eu vou te mandar agora, viu? O vídeo. Vou tentar te mandar aqui pelo canal do bicho. Ok. Vou tentar te mandar pelo WhatsApp logo, que é mais rápido. Tá bom. Deixa eu ver se ele vai, né? Porque se não for pelo WhatsApp, eu te mando por e-mail. Ele disse que não pode mandar por aqui, então vou te mandar pelo e-mail, viu? Fica pesado, né? Ele disse que não é compatível. Hum. Ed, qual é seu e-mail? Vou botar aqui no chat para você. Botar no chat. Deixa logo, já está aberto aqui. esdep.pedagogia. SDEP. Pedagogia. Já achei. Pedagogia, @defensoria. Pronto. Isso. Pronto, agora vamos lá. Vamos ver. Deixa eu ver se é o. Só uma coisa aqui, velho.
Ana, está aparecendo todo borrado aqui para mim a tela que você está compartilhando. Agora sumiu. Falta 5 minutos. Passaram-se 5. Rejane, Ana, Oi, Leite. como vão? Tudo bem? Estou bem, e você? Estou melhorando, que eu entrei para as estatísticas da Covid. Oh. Mas você E está com aí, sintomas como? Mas está tranquilo? Está mais mais ou menos? variado, já tive de tudo, né? Menos o pior, que é o desconforto respiratório, graças a Deus. Graças a Deus. No momento, eu estou com aquelas suadeiras que dá estranhas. Calafrio, né? Isso. No meu caso, não é nem calafrio. Realmente, eu fico com o corpo todo pegajoso de suor. Sensação horrível. Ontem foi o dia inteiro de enxaqueca. Todinho. Só à noite que sossegou. Geralmente, a noite piora para mim. Ontem deu uma sossegada. E efeito gripal ainda. Tô tossindo. Diminuiu também a tosse, graças a Deus. Mas é muito esquisito, né? Essa doença é muito estranha. E ela se manifesta de forma diferente, a gente fica meio perdido, né, com relação a isso. Eu vou fechar aqui rapidinho minha câmera, mas eu estou te ouvindo, viu? Tá certo, aí eu só queria mesmo deixar registrado que eu cheguei atrasada na aula, nem entrei na dinâmica que começou. Aí aproveitei enquanto o pessoal está na dinâmica para comunicar para vocês. Obrigada pelo cuidado com a gente. Sempre, sempre. E vem cá, gente, essas aulas todas as semanas, como é isso? Tô desesperada. Não teve jeito mesmo de ficar espaçado como era? Não, porque a gente já está com o calendário super apertado, a gente já tem 5 aulas para repor. A gente estava aqui conversando nesse instante sobre isso. A gente está além do calendário para repor, que a gente tirou de alguns momentos que teve lá atrás, ainda ficaram 5 aulas para repor. Então, a gente está assim com o calendário bem apertado, e se jogar, ficar muito tempo, e a gente ainda tem que dar um descanso para começar o avançado, né? Tem que pelo menos aí ter um mês e pouquinho, para a gente começar o avançado. E o avançado vai ser no mesmo formato? Assim, a gente fez o projeto, né, para ser no mesmo formato. Se eles quiserem que a gente dê presencial também, a gente consegue fazer o híbrido, como a gente fez a última turma, que a gente fazia o presencial com todo mundo, né, que era na capital, e quem estava no interior acompanhava ao vivo, online, como está aqui. Mas a gente ainda não sabe como é que vai ser esse segundo momento, né? Tudo depende muito, né? Sim, de como as coisas vão acontecer.
Mas Do se for contexto, possível, né? ser legal. Tudo vai depender muito do contexto. Então, a priori, o projeto foi desenhado para ser nessa modalidade online, né? Mas, se houver alguma mudança também, eu já estou me organizando nesse sentido, porque vários lugares que eu estou trabalhando já estão convidando para presencial. Uhum. A escola parece que a reforma ficou pronta agora. Aí talvez isso possibilite, né? Viabilize que seja Porque lá também é híbrido. grande, né? Tem auditório grande, dá para colocar as pessoas, né, no distanciamento, dá para respeitar todo o protocolo, né? Dependendo do quantitativo de quem seja Salvador, né? Eu não sei, Sim. mas eu não sei essa relação. Eu acho que é mais interior mesmo que está participando, eu acho. Aí daria Mas para. o que nós fizemos no presencial da outra vez, teve muita gente que optou em vir presencialmente para a capital. Algumas pessoas ficaram na sede, mas teve alguns defensores, algumas pessoas que, né, técnicos que trabalhavam, que vieram também para a aula presencial na capital. A gente também teve esse público, esse perfil de pessoas. Eu sei, mas assim, não querendo entrar muito na parte que não é minha, mas como estamos com a portaria do contingenciamento de despesas em Sim. vigor, não está se pagando diária por deslocamento. E aí, nesse caso, eu não sei se as pessoas viriam, entendeu? Entendi. Estamos vivendo tempos difíceis. Para todos nós. Tempos difíceis mesmo. Eu fico assim, Senhor, que a gente acorde amanhã, bem, aí vem Ômicron, vem não sei o que, mais não sei o que, né? Misericórdia. É por aí. E a gente precisa se adaptando a essa realidade, né? Para a gente não surtar. Sim, sim. Parece que o pessoal vai voltar agora, né? Não, faltam 3 minutos. Ana que está voltando, que ela caiu. Faltam 2 minutos. Uhum. Eu estou ouvindo vocês Eles pediram... conversar aí sobre a possibilidade de a gente fazer híbrido, né? A obra ainda não terminou, não, doutora Ana Leide. Termina, a previsão é agora, final de fevereiro. Teve outro problema lá. Porque já é para a parte do avançado. Isso. E também a gente está com, a defensoria está com problema no aparelho do auditório Policom, que faz a gravação e a transmissão. Então, se a gente for pensar em fazer um evento presencial híbrido, aí teríamos que contratar, seria mais custo, porque teríamos que contratar a empresa de filmagem e transmissão, porque o equipamento, tanto da sala do conselho, quanto lá do auditório, estão todos com problema. Aí também tem que pensar nessa possibilidade. Aí vamos ver se daqui até lá, né? Porque como a gente está com essa pretensão de finalizar agora em março, vamos ver como é que anda aí essa portaria de contingência, né? Para a gente conversar para ver. Essa portaria eu acho que vai ficar o ano todo. O ano todo, né? Mas, enfim, vamos ver o que é que a gente pode fazer, agilizar. Mas você tem noção quantos são capital e quantos são interior? Não, mas eu posso ver isso e amanhã eu dizer para vocês quantos são inscritos neste curso, né? Porque provavelmente o avançado a gente deve dar continuidade ao mesmo público que está tomando esse agora, né? Ou então algum do pessoal que já tenha tomado anteriormente, não, né? Porque o outro não foi de família, né? Mas mais a formação do outro, teve aquela formação básica. E a gente vai trazer, a gente vai trazer alguns aprofundamentos de família no avançado e mais prática, né? Então, a gente vai trabalhar bem a prática, as ferramentas. Então, algum pessoal de cível que fez naquela época também consegue acompanhar o avançado, se vocês forem fazer, né? Mas o importante é que tenha realizado um curso de mediação. Pronto. Não dá para vir. Eu vou ter que fazer o levantamento de todo o pessoal que fez aquele curso anterior e mais esse agora para quando a gente for abrir as inscrições. Isso. Né? É importante que tenha tido um contato e tenha, assim, uma certificação, pelo menos básica, sabe? De mediação. Para você conseguir. De comunicação não violenta mesmo, a gente divulgou ontem só para defensores, porque como a gente conversou e depois eu conversei com o Dr. Clérito o quantitativo de
de vagas, porque é um curso mais Dialógico. dinâmica, né? Vai ter mais Isso. atividades. Aí eu conversei com o doutor Clério que vocês não tinham condições de disponibilizar para 100 pessoas. Então, como a Não, ia gente ficar tem um número inviável. também grande de defensor, ele optou para a gente divulgar inicialmente para defensor, e aí a gente deu um prazo de inscrição até segunda-feira, e as vagas subsequentes a gente vai disponibilizar para o pessoal os servidores e os estagiários residentes. Viu? Ô, Ed, rapidinho. Ana disse que tá precisando que libere ela, que ela não está conseguindo, está sem o áudio. Liberar. Não tem Que mais, ela eu não tem... botei mais sala de espera, não. Eu não consigo trazer ela para cá. Ela está aqui, mas ela está bloqueada. Bloqueada como? Vou pedir para ela sair e entrar de novo. Ana foi emparedada. E a gente precisa dela para trazer o povo de volta, porque eu não estou autorizada, não. Viu, Ela está gente? aqui. Só que ela está falando comigo aqui. Ela está ouvindo, mas ela não está ouvindo. conseguindo falar. Como? Ela está bloqueada aqui, peraí. Ativar Peraí o que ela vai som. ver. Ela saiu de novo. Pronto, veja aí. Ela saiu, ela deve estar voltando. Pronto, ela vai entrar direto porque não está bloqueada, não está com fila de espera mais aqui, não. Aí, ela já entrou. Deixa eu ver agora. Tá ouvindo a gente, Ana? Ela está sem áudio, mas não é alguma coisa aí, não, né? Porque você tem como mexer nisso, Ed, de colocar ela, abrir o áudio dela? Conseguiu? Não, ela continua sem áudio. Ela está ouvindo a gente, mas ela não consegue. Agora, conseguiu. Aí. Câmera aqui, mas continua aqui na escuta. Eu estava bloqueada no áudio e no vídeo, gente. Ana, traz o povo aí, por favor. Eu estava ouvindo tudo, viu, gente? Estava ouvindo tudo. A Ana Lélia estava lhe ouvindo. E o pior de tudo é que eu ainda estava falando com você e eu acho que você não estava nem me ouvindo. E eu a gente não estava ouvindo você, não. Não estava ouvindo, não. E aí depois é que eu vi que eu estava bloqueada, eu não conseguia nem destravar o vídeo, nem destravar o áudio. Eu acho que precisava que Ed me liberasse. Eu também não consegui, não. Eu tentei aqui liberar seu áudio e não consegui. Mas agora você conseguiu. Não mexi em nada, não. Oxente! Não mexi em nada, não, para você agora, não. A gente pediu para você sair e entrar de novo. Quando você entrou, você já entrou com áudio. Ah, foi. Foi alguma coisa que bloqueou. Não, estava bloqueado, aí eu desbloqueei na tela, mas antes não estava nem desbloqueando na tela. Deixa eu botar o povo de volta, viu? Ave Maria, olha que eu fiquei nervosa, viu? Eu já estava com medo de acontecer alguma coisa. Não, minha filha. É como eu não estou como co-host, eu não consigo mexer nas salas. Eu falei, vixe. Não co-host mais não. Eu botei ela, peraí. É porque ela saiu, tornei de novo, peraí. Agora eu botei, vá. Vê se aparece para você. Ai, Deus, apareceu agora. Pronto. Só Deus, viu? Dom chegou aí agora também atrasada. Ela chegou de uma reunião, no caso, Dom. Oi, Dom, seja bem-vinda. Dom tá aqui. Seja bem-vinda, meu amor. O povo tá voltando em 54 segundos, 53 segundos, 52, 51. Vamos esperar aí. Pode dar boa tarde, Dom, que o pessoal tá fazendo uma dinâmica. Boa tarde, meninas. É que eu ainda tô me arrumando aqui. Que eu entrei em casa agora da reunião pelo carro. Eu não podia ligar 2 vezes, que ainda quando eu estou em casa, eu ainda ligo o computador. E o celular? Ligo em 2 reuniões, mas com o celular só não dá para entrar em 2. Viu? Ai, meu Deus, saiu meu ouvido de novo. Voltei tudo. Minha filha, eu que passei um desespero agora.
que sumiu Eu meu áudio. tinha entrado na sala, você sem som, né? Não, eu sumiu tudo, meu áudio e vídeo, eu não consegui habilitar nenhum dos dois. Do nada. Aí eu saí 2 vezes da sala e voltei. Às vezes o Zoom, ele fica assim mesmo. Outro dia eu desinstalei todo do meu computador e instalei tudo de novo, porque ele estava dando muito de Meu medo era compatibilidade. ter que desinstalar tudo. Você não tem noção, não. Agora eu vou fechar a câmera, que eu vou me ajeitar aqui para ir pro computador, viu, menina? Certo. Vamos lá, Aninha, você conduz para mim, por favor? Já botei os todo mundo de volta, vamos lá. Já voltamos. Meninas lindas, maravilhosas do meu Brasil. Ou da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Quero ouvir os grupos. Vamos lá. Grupo 1, que é o grupo de Camila, de Deraldo. Né? Vamos lá? Eu acho melhor que a Camila falar, porque ela que é da Defensoria. Eu só fiz o papel de debatedor. Eu acho mais legal. Mas você e Ju que conversaram mais. O pessoal está pedindo a lista de presença de novo. A Alan está aqui pedindo. Cadê Ju para me dar um Coloca help? de novo. E dá uma olhada no seu e-mail se chegou os vídeos que eu mandei. Tá, vou olhar agora. Cadê Ju? Eu vou começar e Ju complementa. Certo. O diálogo foi longo. Primeiro, minha opinião, né? No grupo, eu falei que eu achava que a mediação era uma forma de... Primeiro, eu acho que o mediador, quando fosse tratar com os adolescentes, devia ter um olhar super cauteloso. Primeiro, porque analisar como foi a separação dos pais, né? Se veio de um conflito muito intenso. E eu falei que achava que o papel maior do mediador era facilitar o diálogo, era um facilitador de diálogo, porque, não generalizando, mas a maioria dos adolescentes não são ouvidos pelos pais e vice-versa. Então, eu acho que seria uma forma de facilitar o diálogo, de entender a situação pela visão do adolescente. Eu acho importante sim escutá-lo. Agora, analisando caso a caso. Aí, Ju e Deraldo falaram algumas coisas mais para complementar. E eu também falei que o papel do mediador era também cuidar dos interesses do adolescente. Porque às vezes os pais estão tão ligados entre si, né? Com conflito, confusão, que eles não pensam nos filhos. Esquecem e ficam só neles ali. O foco só são eles e o litígio. E aí o papel do mediador seria esse também, né? Preservar ali os interesses dele. Eu fiz algumas indagações práticas, Ana Paula, pelo seguinte: lidar com adolescente, ou pós-adolescente, ou adulto jovem, que é quase a mesma coisa, exige identificar um ponto de interesse. E esse ponto de interesse é muito complicado, porque eu já vi, agora mesmo passei aqui no prédio, falei com um dos amigos dos meus filhos, que não é adolescente, mas age como adolescente, e o menino passou batido, porque ele estava com fone de ouvido, ouvindo música, então ele não fala com as pessoas. E tem muito adolescente que entra assim na sala de mediação, quando não é o fone de ouvido, que às vezes está oculto, olhando para o celular o tempo todo, e aí você não consegue firmar um diálogo nem nada. Aí eu perguntei, será que não tem uma estratégia lúdica, né, tal qual a gente tem nas crianças da caixa de areia, por exemplo, que possa roubar a atenção desse adolescente que tem uma raiva grande, inata, um ódio da vida dos pais ou da mãe, ou tudo junto, para que abra, eu vou usar a palavra poética, abra o coração para uma negociação, uma mediação, porque senão ele entra mudo, sai calado e você não consegue avançar. E aí eu também coloquei uma questão prática, porque a Defensoria tem uma fila imensa de assistidos, tem um orçamento muito curto, como as colegas colocaram, e muitas vezes a pessoa não tem dinheiro do ônibus para voltar várias vezes para várias sessões. E aí, como é que faz? Tem que ser, como a Alan falou várias vezes, tem que ser aqui agora. Vou demorar, vou me estressar, mas tem que ser hoje. Aí eu perguntei, qual é a receita do bolo? Foi a minha pergunta para os colegas. Mas está aberto para toda a turma, né? Claro. A Alan, principalmente, parece que é o cara mais experiente aqui com
situações difíceis, né? Casos difíceis. Eu tenho até um presente para Alan, viu, Alan? E para a turma toda. Nosso prazer de casa hoje tem um vídeo exemplificativo de uma mediação com um conflito de família. Inclusive, no modelo que Alan fez, primeiro conversando com uma parte, depois conversando com a outra parte. Né? Então, eu já disponibilizei, mandei para... Ele está no vídeo, no slide, era para a gente assistir em sala, né? É o que André Gomes chama de mediação restaurativa, mas não tem nada a ver com justiça restaurativa em si, é uma mediação mesmo, né? Que é feita, né? E vocês vão ver isso. Mas, ao mesmo tempo que eu disponibilizei esse para vocês verem, eu estou disponibilizando também por Ed, um outro que é um modelo de mediação normal, uma mediação, né, como é feita, né, toda do início ao finalzinho, né, que é um caso de uma oficina, né, de um conserto de um carro. Então, vocês vão receber por e-mail a mediação que estava aqui, que era onde tinha um conflito, onde não tinha violência, e vocês vão receber também a mediação exemplificativa para vocês assistirem em casa, nos prazeres de casa, os 2 vídeos para a gente conversar sobre eles. E é importante que vocês vejam, né, a questão de quando tem conflito, quando tem violência, e a mediação normal, certo? Que vai ser muito útil para a gente quando a gente chegar na nossa partezinha prática, né, Rejane? Exatamente. Uma coisa que também me preocupou, Ana Paula, foi assim, se havia uma triagem antes do adolescente chegar, porque, como vocês bem colocaram, se começa a comunicação violenta, pode chegar às 24. Tem um outro filme que eu vi, que eu não vou recomendar, porque é muito longo, de outro período histórico, mas era um casal dinamarquês, muito bem situado economicamente, muito educado, e que não é que não sobraram, educaram bem os filhos, mas ainda assim, como hoje nós estamos vendo a polarização, naquela época, década de 40, Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa, e eles não deram conta dos filhos. Não deram conta dos filhos. Mas havia uma coisa que eu gostei muito. Quando a mãe se exacerbava e perdia as estrebeiras, eu falo igual baianês, o pai assoprava e acalmava. Quando era o pai, a mãe fazia o papel oposto. Eu acho que talvez seja essa a dica para os mediadores, de fazer uma espécie de reparatalização, né? Porque aí você identifica o conflito com a mãe ou com o pai e faz uma espécie de roleplay ou um pouco de psicodrama, não sei, uma dramatização que possa trazer, identificar o conflito e trazer um ponto de interesse. A minha maior dificuldade nesses casos primeiro, é não confrontar. Então, confrontar não pode. Segundo, é encontrar uma janela que eu possa penetrar e, a partir daí, eu possa pescar alguma coisa e, a partir desse ponto de interesse comum, desenvolver o resto. Mas é difícil, é muito difícil. E é mais difícil, como a Alan coloca, fazer tudo isso num prazo de, sei lá, meia hora, 1 hora, que é o prazo máximo que um defensor tem para fazer uma mediação com um casal, uma família complexa, uma família em litígio. Né? Isso eu queria até aprender com a turma toda e com vocês. Como é o pulo do cat, como eu falo, para resolver essas coisas. Obrigada, Deraldo. Vamos fazer a escuta dos outros grupos, para ver se alguém já vai trazer a experiência, né, de como a defensoria faz ou se não faz. E aí depois a gente faz as considerações, viu? Mas vocês trouxeram várias coisas aqui na minha cabecinha, já tem muitas informações. Daqui a pouco a gente divide com vocês. O próximo grupo, Ana, quem são? Ainda que eu estou com um problema aqui, eu fui mandar o vídeo e terminei. O próximo grupo é o grupo de Karina, Fernando, Girlane e Paloma. Eu estou com o som do vídeo aqui, tentando resolver como é que eu fecho ele. Feche seu áudio. Eu não consegui ouvir quem são os grupos. Peraí. O grupo é Karina, Fernando, Girlane e Paloma. Cadê Karina, Fernanda, Girlane? Oi. Oi, Gi. Eu estou aqui, só que o barulho da música Peraí, está que eu vou atrapalhando. tentar aqui sair daqui. Tá. O negócio aqui ficou difícil. Sei lá. Pronto, consegui. Pronto, Gi, pode começar. Então, no grupo só ficou eu e Karina. Eu não vi os outros participantes no grupo. Não se deve ter acontecido alguma coisa com eles.
A gente conversou, a Karine é assistente social e todo mundo já sabe que eu sou psicóloga, e aí conversamos sobre a importância da escuta do adolescente e da criança, né? Mas a gente focou mais no adolescente, porque em alguns casos isso é imprescindível até para auxiliar no processo da mediação com os pais que estão passando por aquela disputa, seja disputa de guarda, seja um acordo de visitas. E aí eu relatei um caso que foi atendido pelo NAP ontem, de uma adolescente de 12 anos, que o pai acabou levando ele para mediação, e segundo a mãe, esse pai tinha dito para o adolescente que ela teria levado eles até lá porque ela tinha o interesse de prender o pai e queria prejudicá-lo, enfim. Essa era a fala da mãe durante o início da mediação. E aí o pessoal da mediação encaminhou lá para o NAP, porque percebeu, né, que havia ali uma vulnerabilidade emocional daquele adolescente. Então, a gente escutou o adolescente e percebemos que aquele adolescente trazia uma culpa muito grande, né, se sentindo responsável pelo processo ali de conflito dos pais e, além de tudo, uma ansiedade. Outra coisa que a gente percebeu foi que esse adolescente ele tinha uma dificuldade enorme de comunicação, ele não conseguia se expressar direito, foi bem difícil conseguir que ele falasse algumas coisas, e aí na fala dele, ele trazia uma visão muito positiva do pai e uma visão que não era positiva da mãe. Ele não trazia nenhuma qualidade dessa mãe. Só que aí a gente perguntou, tá bom, se você agora não está conseguindo ver nenhuma qualidade, você consegue trazer o que realmente faz você querer ficar com seu pai? Tem alguma coisa que não é tão boa lá com sua mãe? E ele não conseguia trazer nada de ruim, ele não conseguia nomear nada que fizesse ele ter aquela visão tão negativa da mãe. E aí, normalmente, a gente sabe que na literatura, casos de crianças com resistência ao contato parental, quando não são casos que envolvem abuso, quando não envolvem violência, quase sempre são casos de alienação, né? De provável alienação, de possível alienação, porque a gente não vai afirmar isso no processo de mediação, até porque a gente não tem uma condição ali de realizar um processo de avaliação psicológica completo, né? E aí, mas assim, os indícios eram de uma possível alienação. Então, quando essa criança ela foi escutada, esse adolescente, quer dizer, esses pais entraram na nossa sala e aí a gente conversou, explicou que a criança estava extremamente vulnerável emocionalmente, se sentindo culpada, muito ansiosa. Tanto é que a gente deixou claro para a criança que ela não seria responsável por tomar nenhuma decisão, que ela estava ali para ser ouvida, que ela estava ali para ser considerada, né, acima de tudo, mas quem decidiam eram os adultos, né, e não era ela que tinha esse peso e essa responsabilidade. E aí deixamos claro o estado da criança e que haviam ali possíveis indícios, né, de uma criança que estava sendo influenciada a ter uma visão negativa sobre a mãe. E aí, depois, né, dessa conscientização, e esse pai, inclusive, não foi reativo, ele reconheceu que, de fato, em alguns momentos, mesmo de uma forma não intencional, ele fazia com que o filho alimentasse uma visão negativa dessa mãe. E aí, com isso, né, ele percebendo que aquilo era ruim, que a criança estava sofrendo, que aquele adolescente poderia, inclusive, desenvolver problemas no futuro, já que ele já mostrava uma dificuldade de comunicação muito grande. E aí foi possível fazer o acordo, né? Porque a gente sempre deixa claro que a gente está fazendo aquilo muito mais pela criança ou por aquele adolescente que está passando por aquele momento tão difícil. Então, na discussão com Karina, e inclusive ela deve estar colocando alguma coisa lá no bate-papo, né, complementando, a gente percebe o quanto isso é importante. E o quanto é importante também a gente analisar caso a caso, né, para perceber quando aquilo vai ser positivo para aquele adolescente ou para aquela criança e quando aquilo vai ser muito mais prejudicial.
É uma situação assim que tem que ser bem avaliada para que a gente consiga fazer o nosso trabalho. É isso. Obrigada, Gi. Qual é o próximo grupo, Aninha? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para olhar. O próximo grupo é o grupo de... Gente, quando a gente coloca aqui, nem sempre o pessoal entrou. Então, eu vou dizer o nome das 4 pessoas que estão aqui. Caroline, Lucivone, Rodrigo e Salomão. Nem sempre todo mundo entrou, viu, Karina? É porque agora, depois que eu venho para a sala, na hora que vocês estão lá, eu sei quem estava. Mas aí depois eu vejo o nome de todo mundo. Quem deveria entrar e quem não deveria, e quem não entrou, entendeu? Só respondendo o que ela disse, só ficou eu. Karina falou, só ficou eu e Girlane. Vamos lá, gente. Então, Caroline, Lucivone, Rodrigo e Salomão. Vocês estão me ouvindo? Está sem áudio, Regiane. Obrigada. De hoje eu estou aqui lendo o que o Rodrigo colocou no chat. Ai, Ele colocou: acreditamos que a participação do adolescente na mediação é muito importante, pois como alguém que está entrando na fase adulta, em um processo decisório em que ele está envolvido, é indispensável ser escutado. É interessante ouvi-lo antes, separadamente, principalmente quando se trata de famílias em situação de vulnerabilidade social e com histórico de conflito, como é o caso de grande parte do público da Defensoria. Em alguns casos, o adolescente não tem o costume de compartilhar com seus pais os desejos e anseios. E temos casos também de divórcios, por exemplo, em que a família tem um histórico de harmonia, porém, sempre tem algo que o adolescente tem a dizer. Às vezes, para não magoar um dos pais, tende a calar. Numa mediação individual, ele pode ser acolhido e instigado a compartilhar com seus pais seus desejos e suas angústias diante do conflito em pauta. Enfim, deve ser analisado caso a caso, mas, no geral, o adolescente vivencia todo o drama familiar. Quem é o próximo grupo? O próximo grupo agora é o grupo 4, que é o grupo de Alan, Mônica, Paula, Silvia e Thaís, que só entraram 3 pessoas, agora eu não me recordo quem foi. Gente, eu botei o link dos vídeos que eu falei para vocês aqui no chat. E mandei também o link para a Ed no WhatsApp, que pode ser que alguém aqui não veja, e a Ed pode mandar por e-mail. O que é isso? Autorização do quê? Oh, meu Deus do céu. Para acessar o Drive. O Drive deve estar pedindo. Será que eu Tem que deixar aberto. Oh, meu Deus, deixa eu lá voltar. Eu acho que a Alan vai falar. Cadê? Ele abriu eu vou tentar fazer esse negócio aqui da liberação, viu, amor? Viu, tá. Ju? Deixa eu ver se... Eu não sei como é que funciona isso. Eu recebi aqui, Ana, mas também está pedindo aí autorização para você liberar. Oh, meu Deus. É porque todo mundo que clicar vai chegar aí pedindo autorização. É melhor esperar terminar a aula para poder a gente acessar, porque aí você libera, senão vai empatar aí você na sua apresentação. A apresentação, mais ou menos a gente já tem o link, né? Isso. Vamos andando. Vamos para a Alan está falando aqui, né, querida? A gente discutiu sobre o tema, né, da tarefa. Bom, realmente, foi levantada essa questão meio que puxando para a realidade da Defensoria aqui de Salvador, né? A gente tem muitas mediações para fazer durante o dia e não tem um tempo muito apto para poder fazer certos tipos de interações. Normalmente, quando a gente verifica que existe um caso de uma possível alienação parental, algo mais drástico, algo mais que precisa de um olhar diferenciado, a gente manda para o NAP, né, para a Girlane, que até se manifestou já aqui, né, que ela já com a formação dela, ela consegue fazer essa aproximação que, infelizmente, eu não tenho essa formação. Os mediadores da Defensoria, nós, a maioria, somos formados em Direito, então a gente manda para o núcleo de atendimento psicológico, né. Mas, de qualquer forma, lá na Defensoria, eu não tive a experiência ainda de chamar um adolescente para uma sala de mediação para poder expor, né, a opinião esse adolescente poder expor a opinião dele. Mas já pensei muito a respeito disso. Sempre pensando nesse sentido, existem objetos, existem algumas matérias que é interessante trazer o adolescente,
um ponto assim a respeito, por exemplo, da unidade habitacional que esse adolescente vai residir, né, onde ele vai morar. Muitas vezes os pais estão discutindo a respeito, mas nunca sequer perguntaram para esse adolescente qual é a Só um verdadeira... momento, Alan. Tem alguém com áudio? Ana, é você que está no som? Não, não é Ana. Você me ajuda, Ed, a identificar? Espera aí que eu estou olhando. Eu acho que é Carol. Você fecha para mim, eu não consigo fechar. De Eliane, não? Não. Eu até fechei o meu para ver se melhorava. Não é o seu, não. Eu acho que é... O meu tá fechado, abri agora. Sim, o que está aberto que eu estou vendo aqui é o de Caroline. Só está aberto aqui para mim, o meu agora, né? Ana, Rejane e Alan. Alan fechou. Só tem vocês duas abertas aqui para mim. Tem Caroline. Caroline aparece para mim como aberto. Lucivone não. Lucivone fechou. Me libere como com a roxa aí, Ed. Espera aí, vou para eu liberar aí. fechar aqui. Veja aí. Não está aparecendo a opção para pedir para desativar o som dela. Eu tornei você, mas eu nem vejo. Eu já ela vi aqui. que você me colocou, mas ela não... Caroline aqui. Caroline Oliveira, né? É. Deixa eu ver aqui. Não consigo fechar o dela. Eu vejo ela aqui. Eu também não estou, não. Vai ter que remover ela. Eu vou remover pedir para ela entrar ela novamente. Tirei. Ela entra de novo. Pronto. Pronto, Rê, já desabilitei ela. Mas eu continuo ouvindo. Vocês estão ouvindo? Eu não estou ouvindo mais, não. Não? Eu estou ouvindo ainda. Você está ouvindo Eu ainda? estou ouvindo alguém falando em espanhol. Oxente. Deixa eu ver se tem mais alguém. Espera aí. Rê, não é no seu computador, não, Rê? Para mim aqui não estou ouvindo mais ninguém. Não. Só estava Está ouvindo? Não, já olhei aqui também. Já olhei todos aqui, está todo mundo fechado. Parou, vocês ouviram? Parou? Eu não estou ouvindo mais, não. Vocês estão ouvindo? Não, para mim aqui não tem mais barulho nenhum. Pronto. Eu também não estou ouvindo mais nada. Pronto. Alan, você pode continuar para mim, por favor, querido? Certo. Retomando, né, mais ou menos. Bom, que até no grupo a gente debateu sobre isso, é um momento, né, que a gente deve chamar esse adolescente para poder participar da mediação, né? A gente estava tratando de alguns objetos, algumas matérias que seriam interessantes, que era a questão da unidade habitacional desse jovem. Às vezes os pais discutem, mas não sabem qual a verdadeira vontade desse jovem, e a vontade dele, de certa forma, é preponderante, né, em um momento como este. Assim como outros objetos, também tem a questão, uma vez mesmo atendi na mediação, um pai e uma mãe que estavam discutindo, e o pai ficava reiterando que o filho tinha que fazer determinado curso, né, e por isso ele tinha que preparar o filho para fazer aquele determinado curso no futuro, e a mãe achava que não tinha condições de pagar por aquele curso, e no final das contas, né, quando trouxe um questionamento se o adolescente realmente desejava fazer aquele curso, eles não sabiam responder, né, até o momento que o pai até chegou e falou que não,
que ele não tinha o que querer, né? Que o adolescente não tinha o que querer, né? E era uma situação bastante complicada, né? Bom, de qualquer forma, se é para trazer esse adolescente para uma sala de mediação, eu sempre refleti no seguinte, que poderia primeiro tem que fazer um momento à parte, o mediador e esse adolescente, antes de trazer esse adolescente. E não só o mediador, de preferência um profissional que tenha essa habilitação na área da psicologia, na área dos recursos humanos. Por isso que normalmente a gente manda lá para o NAP, mas vamos lá, se fosse para trazer efetivamente para a mediação, para fazer alguns questionamentos, teria que ter essa abordagem multidisciplinar, né? E um momento, uma atuação só com o adolescente, até para ver a maturidade dele para participar daquele momento, o quanto ele está vulnerável para participar daquele momento. Simplesmente está lá no ECA dizendo que acima de 12 anos é um adolescente, mas mesmo estando acima de 12 anos, nem sempre tem uma maturidade emocional, não se desenvolveu uma maturidade emocional, depende do que desse adolescente vivenciou durante a vida, ele não desenvolveu ainda certa maturidade para determinadas coisas, né? Então, teria que ter uma avaliação desse tipo antes de trazer esse jovem para a sala de mediação. E no momento que trouxer esse jovem para a sala de mediação, eu acho que alguns questionamentos teriam que ser levantados para ele, teria que ser uma coisa já um pouco acertada antes com os participantes, né, com os pais, e uma coisa bem direcionada para o foco do conflito, né? Mas evitando, obviamente, que o jovem participasse de uma discussão que não caberia a ele naquele momento, entre o pai e a mãe, porque isso ia acabar expondo, talvez, a uma nova violência. Então, tem que se revestir de vários cuidados antes de trazer esse adolescente, exatamente porque, às vezes, os pais estão em um momento muito reativos e não seria muito bem aproveitado esse momento de um jeito que não acabasse ferindo esse adolescente no momento que ele participasse, né? Então, eu acho que realmente é interessante, o grupo entendeu que é interessante em alguns momentos, em alguns objetos, né, em alguns temas, mas com revestido de todos os cuidados, com um profissional de outra área que pudesse dar essa cobertura e em um momento antes da mediação conversar com esse adolescente para ver se ele realmente está apto a participar do processo de mediação, né? Basicamente, e na defensoria espero que a gente desenvolva, a gente tenha essa coisa de enviar para o NAP, mas quem sabe no futuro trabalhar um pouco mais para criar uma estrutura apta a fazer essa interação dentro do processo de mediação, né? Hoje em dia eu acho um pouco complicado porque o tempo é curto para fazer as mediações do jeito que a gente realmente deseja, do que seria o ideal, né? Mas basicamente foi isso que a gente discutiu no grupo e a gente entrou em consenso a respeito desses aspectos. Obrigada, Alan. Enquanto você estava falando, a Girlane colocou que crianças podem ser escutadas desde que o ambiente seja adequado e sem estímulos inadequados, que possa prejudicar ou influenciar, e sempre individualmente, né? Ela trouxe essa complementação aí para a sua fala. Obrigada. Tem mais grupo? Para vocês, viu, Rê? Que a gente tem uma disposição no Código Civil com relação à representação e assistência, né? Da criança e do adolescente, né? E entende-se, né, juridicamente falando, que na esfera civil, né, o adolescente, a partir de uma determinada idade, ele poderia, inclusive, assinar conjuntamente com os pais, né? Então, assim, é interessante a gente também lembrar dessa hipótese legal, né? Quando a gente fala de trazer esse adolescente, a depender da idade que ele tenha, que nós estamos falando, né, de algo na esfera civil. Como é que vocês enxergariam isso também? Né? Apesar de que eu tenho um posicionamento e meu entendimento é muito parecido com o que Alan trouxe aqui. Né? E já tem gente que diz que, como os pais estão lá, se ele está naquela situação dali, a depender do que é o objeto da discussão, né, ele pode participar e ele pode, apesar de que a gente tem um Ministério Público, ele ainda não tem maioridade civil, né? Ele é relativamente capaz. Vamos pensar nessa questão da capacidade também. Mas eu só queria trazer isso para apimentar um pouco essa discussão, né? É importante a gente falar isso. Vamos lá para o grupo. Alguém mais quer complementar alguma coisa do grupo 5? Alan quer complementar alguma coisa depois dessa minha fala? Com relação a isso, agora que Alguém você... mais, né? Também, né, Alan? Então,
Não, é que você falou sobre isso, e o pior é que realmente fugiu da minha mente, que às vezes a jovem tem... Eu tive uma mediação semana passada e eu não reparei, eu não vejo eu não via dessa forma, né? Agora caiu meio que minha ficha. No caso da mãe, entre 16 e 18 anos, que ela vem para a sala de mediação e a gente tem que ter a presença, obviamente, da mãe dela para poder assisti-la naquele momento. Ela é, de fato, uma adolescente, eu não diria que ela ainda chegou, ela é uma adulta, ela é uma jovem, adolescente, e ela participa de todo o processo de mediação. Eu, normalmente, faço processo de mediação com a presença dessa jovem, porque ela é a mãe da criança, né, e às vezes está com 17 anos exatamente esse caso, ali. E jovens mães. Isso, as jovens mães. E eu faço esse processo, eu já fiz esse processo de mediação, são raras as vezes que acontece, mas acontece, né, dessa jovem lá. Eu trato, já que a mãe está presente, normalmente está com 16, 17 anos, eu trato o máximo possível como um adulto, a nível de uma adulta, né? Mas é claro que eu sinto, às vezes, alguns apegos, não vou dizer assim, algumas manifestações que ainda é uma certa imaturidade, às vezes uma posse que às vezes acontece, que eu sinto. Mas, ainda assim, a gente acaba tirando, por causa que já é uma mãe, a gente esquece que ali ainda é uma jovem, e às vezes a gente trata como um adulto. Às vezes, eu acho que talvez eu possa, uma vez ou outra, falhar, não enxergar direito isso e tratar e esquecer que eu estou tratando com que é ainda com uma jovem, que ainda nem completou a maioridade, né? Mas que já é mãe, realmente. E é difícil, Alan. A gente teve uma mediação de uma menina de 14 anos, mãe aos 14 anos. E eu me recordo bem dessa mediação, porque, gente, você olhava para a menina é franzina, ela parecia ter 12. E a mãe, insistentemente dizendo que ela não tinha condições de ficar com o neto e que ela era criança, não tinha condições de criar o filho. E que ia entregar o filho para o pai. E a menina dizendo que não, que ela era mãe e ela não queria entregar o filho para o pai. E era um problema seríssimo, né? E, claro que é uma coisa complicada, né? E o pai, por sua vez, gente, não era um adolescente. Ele tinha 19 anos. Já trabalhava, né? E, para a surpresa de todos, inclusive, ele era recém-concursado da UNEB. Tinha entrado no concurso da UNEB, de nível médio. Então, e ele dizia que ele queria o filho. E foi uma mediação bem complicada, porque nós estamos falando de uma mãe, né? E uma situação muito complicada, né? Mas a gente tem que pensar em tudo isso, né? Mas vamos ouvir, vamos lá para a sala 5. Alguém mais das outros grupos queria falar, se manifestar ainda com relação a esse caso que a gente trouxe? Tem o nosso grupo que não falou ainda. Eu sei, é o grupo 5, Débora, Eliane, Ericarla, Miriam. Mas os dos grupos de trás, também, se quiserem complementar alguma coisa, eu vou deixar as meninas do grupo 5 falarem e a gente abre de novo para os outros grupos que talvez não tenham se lembrado dessa situação aí, né? De Carla estava sem áudio, eu conversei um pouquinho com Miriam e Débora tinha se atrasado um pouquinho. E aí nós, como eu não assisti as 2 aulas passadas, eu não estava bem inteirada do assunto. Mas eu digo, com fé em Deus, os primeiros grupos vão se apresentar e eu vou pegar o gancho. Então, aqui na Defensoria de Juazeiro, a gente costuma, quando às vezes chega casos de mães que os filhos estão iniciando na droga, que estão procurando confusão na rua, briga, né? Indo para a festa com 16, 15 anos e chegando de manhã. Aí eles não conseguem, porque às vezes também não dão limite quando são mais novos e querem dar esse limite quando eles se tornam adolescentes, que estão se achando dono do mundo, né? Aí a gente costuma encaminhar a conversa com o defensor da vara da infância, o doutor André, que ele é muito bom nessa área, ele gosta muito dessa área, e ele primeiro conversa com os pais, né? Às vezes a criança está rebelde por falta de assistência do pai, aí ele conversa só com a mãe, depois chama o pai para conversar, e depois chama esse adolescente, e ele mostra para o adolescente quais são
as verdadeiras realidades da vida, né? O que é que ele tem como direito, o que é que ele tem como dever, né? E dar uma enquadrada boa, conversa com muita educação, com muita paciência, e na hora que precisa também enquadrar, ele enquadra. E algumas vezes ele encaminha para o nosso psicólogo para encaminhar ou para o CREAS ou para o CRAS, ou seja lá para qual foi o órgão, né? Às vezes para fazer um acompanhamento melhor com o psicólogo, às vezes pede para ouvir a diretora da escola também, conversa com a diretora da escola, que às vezes é algum assunto relacionado com a diretora da escola, que ele está sofrendo bullying. Então, eu acho que quando há um problema com adolescente, com criança, primeiro eles devem ser ouvidos os pais e depois ele individualmente para chegar a algum contexto. E quando alguém tratou aí de um assunto de tem pais mesmo que se separam e eles culpam os filhos. Eu tenho uma amiga íntima minha que ela engravidou aos 14 anos, né? Os pais, claro, os pais se desesperaram. E ela disse que até recentemente a mãe dela culpava ela por ter se separado do marido, porque na época eles não conseguiram conciliar isso muito bem, foi muito difícil na cabeça deles. E ela, além de engravidar, quis morar com o rapaz, que inclusive é casado até hoje, tem 3 filhos, e ela ficou com esse trauma, entendeu? Então, tem crianças também, adolescentes, que ouvem muita coisa que não deveriam ouvir numa relação, né? Isso acaba atrapalhando o desenvolvimento e ele se tornando até um adolescente rebelde. Não querendo justificar a rebeldia de adolescente, né? Mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado no trato de criança e de adolescente. Era só isso que eu queria acrescentar. Obrigada. Gratidão, Eliane, pela sua fala, né? Que você trouxe, né? E assim, eu acho, né, Regiane, que a gente podia abrir para ver se alguém mais quer falar alguma coisa, né? Depois eu ter apimentado a discussão, né? Ver se alguém quer falar alguma coisa. A gente também só tem uns 3 minutinhos para a gente dar intervalo, então a gente tem que finalizar um pouquinho antes do horário. Uma coisa que a gente vai estar contando um pouquinho mais atrás, mais na frente para vocês, são as outras formas de resolução de conflitos, né? Que é uma experiência minha, tá? Eu consigo enxergar como uma coisa assim que dá um ganho maior para a gente quando trabalha com adolescentes, principalmente adolescentes jovens, que é quando a gente fala dos ciclos de construção de paz, ou ciclo de resolução. E aí, dentro do ciclo de construção de paz, um deles é o ciclo de resolução de conflitos. E ele trabalha muitos mecanismos da mediação de conflitos efetivamente, né? Ele incorpora. Mas vamos pensar a mediação pura e simples de família, tá? Que é a que a gente está trabalhando aqui. Então, o casal chega lá, tem alguma situação, né, que vai ter divórcio, os alimentos, ali a guarda, e aí a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: há necessidade da participação desse menor para a resolução daquele conflito? A gente não pode esquecer que mediação é negociação, negociação assistida, sabe? Estou trazendo aqui para a gente ir pensando, tá? Então, mediação é uma negociação assistida. E aí, Alan trouxe uma fala, Geraldo também trouxe na fala dele, do silenciamento desse adolescente. Então, se eu não consigo trazer um adolescente para mediação, que a voz dele seja escutada, que o pedido dele seja observado, que as necessidades dele sejam levadas em consideração, a gente precisa tomar cuidado nessa participação dessa criança no procedimento. Seja na escuta individual, seja ele ali participando junto com a família, porque eu já fiz procedimentos de círculos de resolução de conflitos, no qual o adolescente participou com a família. Ele estava ali conjuntamente, de forma colaborativa e com voz ativa, tá? Então, a gente precisa pensar nisso. Eu mediador, em procedimentos de mediação, qual é a necessidade, qual é o motivo pelo qual eu vou convidar uma criança para participar desse processo negocial, tá? Tem que ser um bem pontual, né, Regiane? Uma coisa muito pontual. Exatamente. E aí, eu quero separar de vocês o atendimento do NAP. Vocês entendem? Eu quero separar de vocês porque o NAP tem um trabalho muito maior nesse sentido do que o mediador. Porque o NAP pode trabalhar na identificação, né, de violência com aquele menor,
da identificação, do silenciamento daquele menor, daquele adolescente. Na mediação, a gente precisa perceber, assim, tudo o que está acontecendo com o adolescente vai colaborar com o quê para o resultado da mediação? Tá? A gente não pode tirar de mente que a mediação é um processo negocial assistido por um terceiro. Né? Ali, um terceiro auxiliando naquele procedimento, em matéria de família. Então, o adolescente, ele pode, e aí tem essas questões das exceções, que o próprio adolescente é parte do conflito. Né? É a mãe, é o jovem, né? Que é o pai jovem que está ali. É uma relação de amizade. Hoje em dia, tem muitos adolescentes que estão morando juntos. E não tem relação de afetividade, vamos dizer, sexual. Mas tem outras situações e que os pais nem estão mais próximos dessa criança. E eles precisam resolver uma situação. Né? Então, a gente precisa pensar. Gente, mediação, cada caso é um caso. Mas quando a gente fala assim, chamar adolescente para o procedimento, a gente tem que pensar assim, qual é o objetivo dele aqui? E ele vai poder resolver, ele vai poder auxiliar, ele vai poder propor, essas propostas serão levadas em consideração, esse é um ponto importante. E, assim, é interessante o que a Regiane falou, porque a gente geralmente entra, quando tem uma mãe jovem, um pai jovem, interessante é conversar com os pais primeiro, sem a participação dessa mãe ou desse pai. Até para saber quais são os posicionamentos, né? E o que está acontecendo. Para a gente poder avaliar se a gente vai trazer essa jovem mãe ou não. Se ela for muito jovem. Né? E pensar outra questão também. Por exemplo, no caso desse embate aí que eu contei para vocês da menina de 14 anos, né? Ela era praticamente uma criança, menina, né? E assim, ela dizia assim, e quando meu filho crescer, o que ele vai dizer? Por que eu não fiquei com ele? Ela fazia muitos questionamentos, né? E questionamentos importantes até pelo processo dela de maturidade, de desenvolvimento, né? Porque ela está na fase que ela não é criança, mas também não é adulto. Né? E assim, e tem uma pergunta aqui no chat, que é muito interessante, que é a pergunta de Girlane. Girlane, ela pergunta assim, e a gente, como mediador, precisa de alguma formação específica ou não necessariamente? Girlane, não é necessário uma formação específica para você poder ver a questão da criança e do adolescente. O que a gente entende é que tem, ao menos no meu entendimento, da maioria das pessoas, é que o interessante é que tem uma equipe multidisciplinar para poder dar suporte a isso. Certo? Esse é o mais importante. É ter uma equipe multidisciplinar para poder dar suporte a isso aí. Certo? Na minha visão, e eu sei que a Regiane concorda comigo, apesar de que tem gente que faz mediação de família em câmaras privadas que não tem esse suporte, inclusive, e chama a criança e faz as coisas, mas isso aí é uma coisa muito depende muito do mediador. Cada mediador tem uma forma de ver as coisas, cada mediador tem uma forma de enxergar as coisas. Agora, eu particularmente, Girlane, eu acho que a formação do mediador não é só uma formação em mediação. E, assim, eu acho que outras formações vão ser uma coisa necessária para vocês à medida que o tempo for passando. Então, vocês vão ter necessidade, por exemplo, de fazer um curso de círculo de paz, vão ter necessidade de fazer uma formação em justiça relativa, vocês vão ter necessidade de fazer... E essa é a necessidade que vocês vão sentir. Né? De fazer uma formação em comunicação não violenta, de fazer uma formação... Quer dizer, em várias coisas, mas que vai ser muito de cada pessoa, porque cada um vai usar, uma coisa que a gente vem falando, as ferramentas que ele tem e que ele adquiriu no decorrer da sua vida. Agora, por exemplo, eu acho a formação em círculos extremamente necessária. Entendeu? Para mim, foi um divisor de águas. E para a Regiane também. Eu tenho certeza. Então, assim, eu acho que é muito importante, entendeu? Porque soma bastante. Exato. Porque a gente traz outras habilidades. Olha, eu vou até dar uma dica para a defensoria, viu? Donila está aqui, Ana Leite está aqui,
tentem trazer a Kay Prince para dar o curso de ciclos para vocês. Pagar a passagem dela, trazer ela, vale muito a pena. Né? A Kay Prince é fantástica. Ela tem um livro muito bom, que é o livro que é mais vendido aqui no Brasil, e está em português. E vale a pena tentar trazer, viu, gente? Eu acho que vale muito a pena. Aninha, a gente precisa finalizar para adorar. Você faz o check-out hoje? Vamos lá para o nosso check-out de hoje, né? O que é que vocês estão levando na bagagem de vocês hoje, né? Dessa nossa conversa. O que é que vem de novo para vocês? Kay Prince é uma das pessoas, uma das percussoras aí em matéria de círculos de construção de paz. E aí, vamos lá, gente? Eu levo para mim essa inquietação no sentido de como é que a gente pode preparar um ambiente mais adequado, mais acolhedor e mais tranquilo para que as nossas crianças, nossos adolescentes se sintam parte, né, daquela resolução, não do conflito, porque do conflito elas já são, mas do processo resolutivo. Eu vou pegar o livro da Kay Prince para poder mostrar enquanto o pessoal diz, porque eu estou ouvindo vocês. Só para mostrar a capa. Eliane disse que sai reflexiva. Quem mais? Olha, eu vi algumas luzes que me ajudam a resolver vários problemas, porque eu não vejo essa divisão clássica de adolescente, jovem e adulto. Há uma mistura. Eu chamo de sobrinha, porque a mãe dela trabalhou comigo muito tempo e vira e mexe. Ainda hoje, ela já sendo quase avó da neta, quer dizer, já tendo uma neta dessa filha. Então, ela me traz questões tão complexas. A última foi envolvendo questões homoafetivas, racismo, que a gente vê que essa fase de adolescência e contestação, ela perdura, na verdade, a vida toda dos filhos. É um negócio incrível e eu gosto, porque ela me traz assim, desafios. Né? Então, eu gosto desses desafios. E gosto das luzes que os colegas trazem para esses desafios. Obrigada, Deraldo. O Rodrigo fala assim, ó, reflexivo e grato por aqueles que compartilharam suas experiências. Aula maravilhosa. Oi, Ana. Deixa eu mostrar o livro para vocês verem. Esse é o livro da Kay Prince. Tá? Vale muito a pena, né? É um livro pequenininho, gente, bem fininho, ó. Metade de um dedo. Mas vale a pena vocês fazerem a leitura e eu recomendo. Se Donila e Ana Leide conseguirem, a gente, né, eu acho que vale muito a pena tentar trazer. Recentemente teve uma formação grande de círculos, né, online, assim, foi aberto para muita gente, e ela, né, falando até do livro dela, que ela traz uma proposta, que é um projeto que ela tem dos círculos, e assim, em especial dentro das escolas também. E foi uma formação bem bacana. E aí, salvo engano, eles vão ter uma outra edição no próximo ano. Eu vou ver, vou mandar, Dom, para você, para o seu Zap, para você dar uma olhadinha e, de repente, vocês entrarem em contato com o pessoal que está organizando, porque, né, para trazê-la, aí juntando algumas instituições, porque Kay é um valor, assim, né, bem... Mas, geralmente, Donila, o que é que o pessoal tem feito? Vou até lhe dizer. Ela vem, geralmente, gratuitamente para entidades públicas, para projetos, ela faz de graça. Nessas vindas, geralmente, o pessoal só paga a passagem. E quando ela vem para algum projeto, que faz parte da iniciativa dela, geralmente aproveita essa vinda para dar aula em algum lugar que ela vai ser paga pelas aulas, entendeu? É assim que funciona, mais ou menos. Eu até entrei em contato, porque a gente da UFBA estava tentando trazê-la para poder dar um curso. E a gente estava tentando conseguir que a passagem pela Assembleia Legislativa, né, que a Assembleia Legislativa pagasse a passagem
e ela viria e a gente conseguiria ver com outros lugares que ela pudesse dar o curso presencial. Mas depois a gente conversa com isso, a gente pode depois ver essa possibilidade, entendeu? E aí, de repente, você pode trazê-la para poder fazer o curso presencial, porque ela faz as práticas. E presencial é bem diferente de você fazer online. Tem coisas que eu acho que realmente no presencial são melhores. Verdade. Ana Lúcia traz assim, ó, saio com a certeza que nada sei nada. Eu também penso nisso, meu amor. Eu sei que nada sei é uma frase muito, muito tranquila na minha vida, né? Porque a gente está em constante aprendizado e isso é muito bom, né? No dia que a gente se disser que sabe de tudo, não precisa mais estar na Terra, já cumprimos toda a nossa missão. Eu estou saindo daqui grata, viu, Rejane? Grata pelas partilhas, grata por ver como vocês estão reflexivos, como vocês estão crescendo nesse processo. Grata por aprender com vocês. Grata por tudo. Obrigada, Aninha. Alan pediu a fala. Desculpa, pessoal, que eu sei que eu estou falando muito hoje, tá? Nada disso, fica à vontade. Eu queria dividir uma coisa com vocês. Eu entrei na defensoria, né? O cargo que eu assumo na defensoria é o cargo de reda. E esse cargo de reda ele tem um prazo, né? Obviamente, como todos sabem. E desde que eu entrei na defensoria, eu não trabalhava, eu sempre fui advogado, né? Sempre trabalhei como advogado em escritórios. E eu nunca trabalhei com direito de família. Aí eu entrei na defensoria, comecei a trabalhar com direito de família. Aí eu sempre fui uma pessoa que sempre fala assim, ó, tem uma vaga aqui, tem uma coisa aqui, tem uma oportunidade, quer fazer, eu vou lá e faço, né? Para aprender, pela curiosidade mesmo. E aí surgiu a mediação, me falaram assim, quer ir para mediação? A maioria do pessoal lá da atrás não quer ir para mediação de jeito nenhum, tem medo de mediação. Aí eu falei, olha, tá, se tem, eu vou. E aí eu fui e comecei a fazer mediação na Defensoria Pública. Hoje, isso, na minha cabeça, ampliou certos caminhos que eu não imaginava que poderia, sabe, expandir. E aí eu comecei a criar um gosto pela coisa, né, pela mediação. Então, hoje, eu sei que um dia meu contrato na Defensoria vai terminar, obviamente. Mas eu estou em um momento de tanta transformação, assim que eu digo, na minha família, quer dizer, que eu sou recém-casado e tudo mais, e dessa questão de mediar e viver todo dia essas coisas, que eu estava pensando em como pegar isso e levar para a minha vida daqui para frente, né? E até eu vi falar sobre essa questão de câmeras de mediação privada, e eu estava pensando, porque minha esposa tem um escritório e tal, e aí eu fiquei pensando como alinhar esse projeto, o que eu vou estudar daqui para frente, né? Acrescentaram mais 2 anos agora no contrato do Reda, pelo que eu soube, né? Então, eu não sei se a aula aqui tem esse foco, eu acho que não sei, entendeu? Mas seria interessante saber mais sobre essa coisa de câmeras privadas, como é que elas funcionam. Acho que tem outras pessoas aqui nesse grupo que também são profissionais na área de direito, que são advogados, que nem eu. Gostaria de saber como é que pode a gente expandir para essa área, né, fora da defensoria, né, fora do meio público. Eu tenho uma sugestão. Eu acho que a gente, porque não é o foco realmente dessa aula, mas eu acho que Dom, né, e Ana Leite podem montar um seminário na defensoria e a gente vir falar sobre essas formas de atuação da mediação, os locais onde elas podem ser realizados, né, falar sobre as câmaras privadas, que a gente vai ter esse espaço. E aí, né, eu acho que é uma coisa bem legal que a Defensoria podia fazer e a gente trazer mais especificidades dessa área. E, inclusive, convidar outras áreas a entender, né, como é que essa relação se constitui aí da mediação em diversos órgãos, em diversos eixos. A gente pode organizar isso junto com a UFBA, Danila, se você quiser. Sem nenhum problema. A gente pode fazer isso junto, viu? E aí, minha sugestão é que a gente pense aí nisso, né? Um seminário, um congresso. Uma mesa redonda. Mesa redonda, algo até de... Então, que aí vai dar um olhar, até atender essa necessidade de pessoas que estão na defensoria, que não vão continuar lá e gostariam de saber como é que eles podem utilizar todo esse conhecimento que eles estão adquirindo aqui. Né? Tem essa questão social também, que vai ser observada aí com essa ideia, viu? Deixei aí, viu, Alan? Soltei.
A gente sempre faz, Alan, uma coisa na UFBA, um evento chamado Encontros, né, com o Observatório, e que a gente faz muito essa coisa daí, né? Inclusive Gil, que a defensora Gil já esteve lá com a gente no evento, falando da experiência da defensoria, mas a gente pode fazer um evento junto com a defensoria e realmente ampliar esse aspecto e mostrar que a defensoria está preocupada com essa questão, que encampa essa questão da mediação, que está levando a mediação para dentro e se preocupa com a questão da mediação fora também, né? Porque é importante que a defensoria se preocupe com a mediação extrajudicial, né? E até mesmo com a mediação judicial, porque muitas vezes acordos que são feitos lá fora, sejam em sejusques ou sejam em câmaras privadas, podem vir bater na defensoria, né? E a gente tem vários acordos que são feitos em sejusques, historicamente voltando para defensorias há alguns anos, né? Câmaras privadas eu desconheço, né? Mas de sejusques a gente tem vários que voltam, com descumprimento, que voltam. Então, acho que é um espaço de reflexão que a gente tem que fazer. Não só com as câmaras privadas, mas também com os sejusques aí, extrajudiciais tá vendo, o Danilo está dizendo aqui, né? É uma realidade. Lá no observatório, a gente recebe de vocês muitos que voltam, e a gente recebe os que não são de vocês que também voltam. Então, acho que essa é uma discussão que a gente tem que ter. E a gente pode tentar organizar um evento pensando em todas essas questões e trazendo essa discussão da Câmara Privada, o que é a Câmara Privada, como funciona a Câmara Privada, como entrar na Câmara Privada, como você pode levar alguma coisa tipo mediação para o escritório, trazer a questão das práticas colaborativas, que é uma outra coisa, viu, Alan? Ainda não chegou na Bahia, assim, tem gente capacitada, mas ainda é uma coisa muito insípida na Bahia. Mas você pode começar a pesquisar também. Eu acho que é uma coisa para a gente ter na Bahia daqui a uns 5 anos, 10 anos, talvez. Na melhor das hipóteses, funcionando daqui a 5 anos. Né? Mas eu acho que é o grande futuro, entendeu? E já tem muita gente capacitada em práticas colaborativas, muita gente mesmo. Quer dizer, muita não, mas eu acho que deve ter umas 30, 40 pessoas já capacitadas na Bahia. Mas ainda não tem cultura e ainda não tem mercado. Né? Mas eu acho que vamos tentar ver o que a gente pode fazer. E tem muita coisa para poder fazer. Pronto, é isso. Desafio lançado. Proposta 5 passando pela avaliação. Derrubou a frase, Regiane. Eu quero agradecer, né, por esse momento. Já passamos aqui do horário. Amanhã a gente se vê às 9 horas para continuarmos esse diálogo e essas ideias aí, tá? Obrigada, gratidão. Viu, gente? Beijo no coração de vocês. Melhoras daqueles que estão doentes, que estão aqui com a gente aqui ou que estão nas suas casas. A gente tem duas colegas, né, doentinhas aqui, ainda tem, né, 2 colegas com Covid, então melhora para todos vocês, para a família de vocês, então, né, com muita paz, muita luz.